E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje, o episódio será composto por mim, Leandro e Raíssa. Oiê. E hoje vamos dar essa continuidade, essa parceria que a gente tem com o meu médico residente sobre as especialidades médicas. Né? Vocês que estão aí acompanhando, a gente já fez de diversas especialidades. Agora, no início, estamos dando um enfoque maior nas especialidades de acesso direto. E hoje não poderia ser diferente. Né? Hoje vamos ter a especialidade de ortopedia e traumatologia, ortop para os íntimos, né? Hoje na companhia do Dr. Rafael Burlamac Queiroz. Eu mesmo. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Boa noite. E para a gente conhecer um pouquinho mais nosso convidado, né, Dr. Rafael, ele tem graduação em medicina pela Universidade de Pernambuco, residência médica em ortopedia e traumatologia pelo Hospital Getúlio Vargas, é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tem especialização com enfoque em ombro e cotovelo e, claro, médico do maior clube desse Brasil, do Norte e Nordeste, do Brasil inteiro, Clube Náutico Capibaribe. Sem clubismo por aqui. Sem nenhum clubismo, Sem só nenhum... porque é o melhor mesmo. Só porque é o melhor mesmo, né? A gente é imparcial aqui, pessoal. Totalmente imparcial. Totalmente imparcial. Eu sou parcial, total, viu? Total. Boa noite, doutor. É um grande prazer a gente ter aqui o senhor hoje com a gente, né, para continuar desse podcast. Como sempre, a gente começa nossa entrevista, digamos assim, perguntando algo básico, que é como é que funciona a residência de ortopedia e traumatologia. De ortopedia e trauma, né? Isso. Boa noite, Léo. Boa noite, Raíssa. Boa Obrigado noite. pela oportunidade de poder conversar um pouco com todo mundo. A especialidade ela é dividida em 3 anos de residência, certo? Onde nesses 3 anos a gente vai ver aí ortopedia e traumatologia, né? Que aí já começa a gente fazer uma diferença. A parte de traumatologia, que é a parte de trauma, de acidente, de queda, e a parte de ortopedia, que você envolve mais situações clínicas dentro do contexto ortopédico, certo? Então você tem 3 anos de residência. O primeiro ano de residência geralmente é um ano mais pesado, é o nosso famoso R1, e toda especialidade cirúrgica que precisa tocar uma enfermaria, precisa andar junto com os pacientes, demanda um pouco mais de tempo e de trabalho do R1. Então, o primeiro ano é sempre um pouco mais pesado. E aí, os 2 anos subsequentes, eles ficam um pouco mais tranquilos, porque já deixa de ter um pouco de você ter que tocar a enfermaria e conduzir todas as pendências que existem dentro da enfermaria. Acho que toda especialidade cirúrgica é assim. A própria cirurgia geral também é pesado nesse sentido. Como o senhor disse, é uma especialidade de acesso direto, né? Tem duração de 3 anos. E durante esses 3 anos, que serviços assim a gente roda? A gente assim, né? No caso, quem está fazendo a residência roda. Assim, no primeiro ano, o senhor disse que é um ano mais pesado, tem que tocar enfermaria e tudo. Mas assim, durante a residência, a gente roda em quê? Né, durante esse serviço, assim, meio que destrinchar. Destrincha um pouco, eu entendo tua pergunta. Geralmente no primeiro ano você vê muito mais trauma, muito mais a parte de traumatologia. E geralmente nesse primeiro ano você fica mais dentro do seu hospital que você está lotado. Certo? A partir do segundo ano, claro que tem as nuances de cada serviço. Mas a partir do segundo ano você começa a rodar em alguns hospitais, né, que a gente chama. Um exemplo, quando você vai rodar tumor ósseo, você vai para o HCP, que é o Hospital do Câncer de Pernambuco. Quando você vai rodar coluna, você tem alguns serviços que são referência de coluna. Então, existe essa interligação dos serviços. O estudante de um serviço, ele vai também para outro, para poder conhecer e rodar dentro daquele serviço e conhecer mais da rotina de cada subespecialidade. A partir do segundo ano, como eu disse, a partir do segundo ano, ele começa a aprofundar um pouco mais em cada subespecialidade. Um exemplo, dizem, inclusive brincam com a gente que, não, eu estou precisando de um médico de pé, mas não, eu só vou para o de mão só resolve o de mão, isso é uma confusão, mas existe essa subdivisão, inclusive dentro da própria residência, a gente faz essa subdivisão. Então, muitas vezes você roda com o grupo da mão, você roda com o grupo do pé, você roda com o grupo da coluna, com o grupo do ombro e cotovelo e assim sucessivamente. Isso no segundo ano. Isso geralmente a partir do segundo ano. Uhum. Geralmente é isso. E mantém, segundo e terceiro ano, isso aí se mantém. Até você terminar a residência. E é acesso direto, realmente é um acesso direto, certo? Não existe uma subespecialidade, outra forma de você acessar a ortopedia.
É acesso direto mesmo, por prova do MEC, né? Aham. Então, só para fazer um apanhado. Primeiro ano, trauma. A gente passa um ano aí só em traumatologia. Via de regra é isso. Você vê algo de ortopedia, mas é muito pouco. Teu enfoque é mais no trauma, mais em exame físico, mais em anatomia, mais no começo de tudo, a Que base. trauma seria mais realmente Acidente, acidentes. queda, é a parte que quem vai para traumatologia e para ortopedia se interessa mais, gosta mais, entendeu? Aham, entendi. Aí o segundo ano em diante é mais as patologias ortopédicas. Ortopédicas. Entendi, Que entendi. envolve um pouco de clínica no meio. Dizem que o ortopedista não sabe nada de clínica. Mentira, viu? Isso é uma Eu ia conversa. chegar nesse ponto Isso já é já, uma mas já que Vamos tu conversa. tocar nesse adiantou, estereótipo hoje. a gente Vamos... vai tocar em cada feridinha, viu? Tranquilíssimo, vamos embora. Então, aí, segundo ano, a gente vai falar mais sobre, falar não, vai vivenciar mais patologias, seja de ombro, joelho, coluna, pé e mão. E assim, existe alguma cirurgia que durante a sua formação de ortopedia, no primeiro ano, você faça mais? Porque, por exemplo, cirurgia tem muito. Eu sempre faço esse paralelo com cirurgia porque é o que eu mais, né, Mas tem vivenciei. contato. Cirurgia você tem muito primeiro ano, mais apêndice, é mais colelap, não sei o que lá, entendeu? Tem alguma cirurgia que você faça mais como ortopedista no primeiro e segundo ano, que você vai, pô, agora, segundo ano é tão esperado porque eu vou conseguir fazer uma Fazer cirurgia determinada Né, cirurgia. pele a a pele, cirurgia assim, do R1, assado. né? É, a O cirurgia pessoal do fala. R1, a cirurgia do R1. É isso aí. Dentro da traumatologia, a gente divide assim o trauma de forma geral, que são os traumas diafisários. Então, toda vez que você tem um trauma, uma fratura de ossos longos, diafisários, isso é geralmente, vamos dizer assim, talvez cirurgia do R1, vamos dizer assim. E as cirurgias das subespecialidades é como você se aproxima de alguma articulação. Por exemplo, você tem uma fratura de joelho, então aquilo ali é uma fratura que vai ser conduzida pelo grupo do joelho. Pode até ser conduzido pelo pessoal do trauma, não tem problema nenhum. Tem gente que tem experiência nisso e conduz isso. Mas, via de regra, o geralzão, a cirurgia do R1 que você me pergunta, são as fraturas diafisárias, como a fratura diafisária de fêmur, como a fratura diafisária de tíbia, uma Então, fratura colocação de diafisária, haste, esse tipo de coisa. colocação da haste, Parafuso. colocação de uma placa. Sim, De forma geral, é isso. Quando se aproxima de uma articulação, quando você tem uma fratura articular, quem trata é o grupo da subespecialidade. Entende? entendi. Não que o traumatologista geral ele não saiba fazer, ele pode fazer, não tem problema nenhum. Mas existe essa subdivisão. E, doutor Rafael, em relação à escolha e esse processo de escolher ortopedia, como foi isso? Porque realmente é uma especialidade que a gente tem pouco contato, pelo menos na nossa formação, a gente tem pouquíssimo contato. Teve contato, teve, mas assim, muito superficial. Então, como foi esse processo de escolha? Tu sempre quisesse fazer ortopedia? O que foi que te encantou para tu escolher isso? Que foi que me puxou lá pro lado da Aham. ortopedia. Na verdade, eu entrei na faculdade como psiquiatra, passei pela Meu Deus, de cardiologia. Veja, psiquiatria para veja que ortopedia diferença. é um mundo, viu? Passei pela cardiologia Bota o chão nisso. e aí comecei a ver que, durante a faculdade, eu comecei a ver que eu gostava muito de bloco cirúrgico. Eu não me via no meu dia a dia só clinicando, vamos dizer Uhum. assim. E aí eu comecei a ver dentro do bloco cirúrgico o que é que eu começava a gostar. Inclusive, eu entrei nos últimos anos de faculdade jurando que eu ia para a cirurgia geral. E aí, quando eu rodei como doutorando na cirurgia geral, eu disse, eu acho que é isso que eu não quero. E Eu acho que é aí, isso que eu não eu quero. acho que é isso que eu não quero. E aí passei pela GO, saí excluindo, na verdade, eu saí excluindo o que eu não queria. Uhum. E aí rodei ortopedia, porque aí eu tenho uma influência direta dentro da família. Meu pai também é ortopedista. Ah, então ficou E fácil. aí, mas assim, ele nunca deu uma influência direta. Ele nunca disse, meu filho, faça ortopedia. Mas terminou que a minha vivência dentro de casa e no meu dia a dia terminou puxando um pouco disso. Então, mesmo assim, eu saí triando o que é que eu não queria. E Uhum. aí terminei ali na ortopedia e não me arrependo. Estou satisfeitíssimo. Graças a Deus. Ótimo. E o senhor também comentou que não existe outro meio de se tornar ortopedista a não ser pela prova de residência, né? Isso. Então, assim, não existe especialização. Não existe especialização. Dentro das subespecialidades, depois que você termina os 3 anos de residência, aí existem sim as especializações. Você pode fazer a prova
pelo MEC, né, reconhecido como residência mesmo, mas você faz geralmente um fellow. A grande maioria é fellow, né, que seria a subespecialização. Mas especialização em ortopedista, tipo assim, dermato, tem muita Não. especialização. A- Ortopedia não existe Não, isso. não existe. Aí só pelo acesso direto mesmo. Se eu vou me tornar, um exemplo, cirurgião do ombro e cotovelo, eu posso fazer a residência e posso fazer uma subespecialização. E já Entendeu? puxando esse gancho, já que tu falaste de subespecialização, eu sei que tu já deu umas pinceladas, algumas pinceladas em algumas, mas tu consegue lembrar, assim, de cabeça, quais são as subespecialidades? O que é que a gente consegue fazer depois de ser ortopedista? Tipo, eu sou ortopedista, né, você se torna mais ou menos geral, né? E aí, o que é que você pode fazer, assim, pra se especializar cada vez mais? E aí existe ou a residência ou a sub, e aí cada residência, cada sub tem seu tempo de duração. Via de regra é um ano só daquela subespecialização, mas tem cursos, tem subespecializações como coluna e câncer, que são 2 anos. Então você leva mais 2 anos de subespecialização. Então hoje você tem ombro e cotovelo, você tem mão, você tem joelho, você tem quadril, coluna, pé e tornozelo, que são juntos. Pediátrica, né? Tem ortopedia pediátrica também. Você tem, deixa eu ver se talvez eu tenha esquecido, tumor ósseo, tá certo? Acho que são as principais. Acho que deu para dar uma pincelada em tudo aí. Tumor ósseo seria já um ortopedia mais de câncer mesmo, né? De câncer mesmo. Aí você vai passar 2 anos, é uma das especialidades mais duradouras e mais pesadas, ele e coluna, tá certo? São as duas que puxa mais da subespecialização da residência, que aí você vai ver só a parte de câncer mesmo, de câncer ósseo. E aí E de partes moles também, né? essa especialização seria através de um fellow ou através de um R4? Isso. Pode ser das duas formas. Aí vai depender do serviço onde você vai se encaixar. Entendi. Certo? E qual é a menina dos olhos da ortopedia? Se eu for puxar para o meu lado, Ah, eu vou dizer que é ombro e cotovelo, que é os membros superiores. São sim. superiores por isso. Mas a menina dos olhos da ortopedia, não sei se tem algum específico, sabe? Subdivide muito. Uhum. Dentro do meu grupo, acho que foi uma pessoa para coluna, foi uma pessoa para ombro e cotovelo, Foi bem foram 2 sortido, colegas né? para pé, foi bem sortido. Isso aí eu acho que varia muito. Quando você tem um serviço e ele é muito referenciado naquela subespecialidade, a tendência é que o pessoal escolha mais aquilo ali. Porque a vivência é mais legal, as aulas são mais legais, as cirurgias são mais legais. Uhum. Então a tendência é isso aí. Mas para tomar como meu grupo, foi bem diversificado. Não teve ninguém que quis só aquilo ali, não. Entendi. Mas a maioria, então, não tem muito não existe essa massa. Aí Essa todo não. mundo vai pra coluna, todo mundo não sei o que lá. Difícil. A não ser que realmente você tenha algum serviço que te encaminhe para isso aí. Entendi. Eu acho muito engraçado isso em ortopedia, porque muito se fala hoje em dia sobre a especialização da especialização. Isso vai afunilando cada vez mais. Eu vejo muito isso das especialidades, eu vejo muito isso em ortopedia, assim. Você ser especializado na mão esquerda, que não sei o que lá. Assim, isso é o que eu mais consigo ver da especialização. Acho muito Existe. engraçado essa. Existe isso. E até os pacientes mesmo, eu estou tratando o ombro e cotovelo dele, aí ele fez, não, mas eu tenho uma dor na mão. E aí, mas o senhor não trata de mão, não. Eu disse, É. não, mas de onde que é? É tipo isso. Aí você vai tentando ajudar o paciente da forma que você consegue, e aí você vê que é alguma coisa muito específica, você termina realmente encaminhando Aham. para algum colega da subespecialidade. É até uma pergunta que a gente ia fazer. A questão disso, né? Porque, pô, tô com uma dor na mão, uma coisa assim, em outra, vamos dizer assim, articulação em outra parte, não quer dizer que você não vai deixar de ver, nem Não, deixar de orientar, maneira né? No caso, tem uns grupos, e aí, se for alguma coisa mais específica, né? Pensando em alguma cirurgia, alguma intervenção, aí vocês encaminham, né? Encaminha. Isso aí a gente tenta acolher o paciente, né? Fazer aquele acolhimento dele, tentar descobrir o que é que ele tem, e aí, pelo menos, adianta a vida dele. Se você acha que não tem condições de cuidar daquilo ali, você faz algum exame e encaminha ele para um colega da subespecialidade. Isso aí é altamente comum. Às vezes, ombro e cotovelo mesmo, às vezes o paciente vem com a dor no ombro, aí quando eu vou examinar, a dor não é bem no ombro, a dor é na região cervical. E aí você vê já que é uma patologia da coluna, do grupo da coluna. E aí você já adianta algum exame e já manda pro pessoal da coluna. Isso aí é super corriqueiro. É, porque eu acho engraçado, porque, por exemplo, assim, porque eu sou pneumologista, aí pneumologista, pulmão, tal, tórax, aquele negócio. Cardio, aí tem cardio, aorta, aquele negócio, todo aquele negócio, mediastino. Agora, ortopedia é
mão. É tipo uma É coisa. minucioso, é bem É minucioso. até aqui. É tipo, pé, aqui. A partir daqui, eu já não trabalho mais, viu? É daqui. É daqui para trás, daqui para frente já não é É mais daqui. comigo. Aqui já não é comigo. Isso realmente existe. Eu não vou negar que isso aí É. é uma particularidade da nossa especialidade, né? É. E, doutor, como a gente tá falando da residência, o senhor lembra de algum caso que chamou sua atenção ou que lhe marcou durante a residência? A gente sempre tenta trazer essas histórias, né? Porque às vezes serve até de fonte de inspiração, né? Para os outros, Sem para dúvida. tudo. Léo, tem um caso bem. É triste, mas assim, é um caso que me marcou realmente durante a residência. Eu estava rodando no tumor, no HCP, né, no Hospital do Câncer de Pernambuco, rodando tumor ósseo. E é um rodízio bem pesado de carga de horário, tudo, e bem pesado sentimentalmente, porque você está lidando com câncer, você está lidando com pacientes que às vezes têm cirurgias mutilantes, enfim, é bem triste. Mas teve um caso de uma criança, essa criança foi para o bloco cirúrgico, eu não conhecia ela foi para o bloco cirúrgico, e aí ela foi regularizar um coto de amputação. Ela já tinha uma perna amputada, o osso ficou um pouquinho para fora, e aí a pele não conseguia cobrir aquilo ali. E aí ela foi para o bloco só para isso, para fazer uma cobertura de pele nesse coto de amputação que a gente chama. Mas e aí chegando lá, era uma paciente que fazia quimioterapia já. Eu não lembro exatamente a idade dela, acho que ela devia ter 10, 12 anos. Carequinha e com dificuldade de acesso periférico, de pegar veia. Porque realmente quando se faz a quimio, seca um pouco, né, às vezes. E aí existe essa dificuldade. E aí foi chamado um colega cirurgião para pegar uma central nela. E aí, durante essa central, ela fez um pneumotórax. Eita. A ciência, né? Acontece, a gente sabe que acontece. Mas aí, veja, foi um caso que marcou porque a criança ia ela ia só regularizar ali o cotinho do osso dela, ia botar uma pele por cima, ia continuar internada, continuar o tratamento dela, mas aí evoluiu com o pneumotórax, e você via a angústia da paciente e da mãe, isso aí, esse cenário mexeu muito comigo. Inclusive, no outro dia, eu sei que não é rotina, nem é cotidiano nosso, né, fazer isso, mas eu fiquei com tanta pena, fiquei com tanto ela na minha cabeça que eu fui visitá-la no outro dia e ainda dei um chocolate a ela, assim, não, cuidado com isso, porque eu tive que pedir autorização, enfermagem e tudo, a enfermagem disse, doutor, eu não tô nem vendo, vai e pronto. Aí dei, ela ficou super feliz e esse caso realmente me marcou, ainda bem que ela ficou bem, até onde eu consegui ter o segmento dela, ela ficou bem. Então, realmente, depois eu perdi o segmento e eu não sei dizer mas esse foi um caso realmente que deu uma mexida. O paciente oncológico, eu acho que é um Exato. paciente que marca a gente em qualquer especialidade, Qualquer né? especialidade. Tive a oportunidade, tanto eu quanto o Léo, de rodar no Hospital do Câncer também. E acho que nos casos mais, assim, mais marcantes para mim durante a minha formação foi no câncer. Realmente é bem delicada a situação, né? Indo para uma parte agora mais específica da residência, digamos assim, da rotina, do dia a dia. Como é que era? Como é que é a rotina do R1, a rotina do R2? Não no sentido do que a gente roda, tu já falou. Mas de que horas eu chego, de que horas eu largo, eu consigo almoçar, sabe? É uma rotina. Como eu já tinha falado, né? A rotina do R1 ele é bem puxadinho. Então, toda especialidade que vai cuidar de uma enfermaria, aquela enfermaria ela gera muita pendência. Então, deixa eu dar o exemplo da minha vivência, que foi no Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, eu chegava ali de 5h30, 6 horas da manhã, 5h30 geralmente. Ficava responsável em torno de 15 pacientes. Éramos 10 na época, éramos 10 residentes. Então, minha função era ver aqueles pacientes, liberar as prescrições deles, resolver todas as pendências que ele tinha e 7 horas da manhã estar no bloco, para começar as cirurgias do dia. A evoluir os E pacientes. evoluir, liberar as prescrições, tudo. Conseguir manejar de alguma forma esses pacientes. Inclusive, você muitas vezes não conseguia zerar as pendências, porque é muito cedo, 7 horas você tinha que estar no bloco. Então, você não conseguia zerar as pendências. Então, você ia para a cirurgia, quando terminava a cirurgia, você voltava para a enfermaria para poder terminar de resolver o que tinha para resolver. O problema é que muitas vezes você tinha que almoçar e tinha cirurgia de tarde também.
Então aí você emendava na cirurgia da tarde. E aí geralmente quando acabava a cirurgia da tarde, a gente voltava para a enfermaria novamente para poder resolver as pendências do paciente, deixar tudo certinho para outro dia. E aí, às vezes, quando você não tinha cirurgia, você tinha ambulatório. Você tinha que estar no ambulatório na tarde ou na manhã, aí ia depender da divisão de horário que cada um tinha. Isso é a rotina do R1 durante um ano, é isso. E um teste de fogo para quem quer ficar, porque é pesado, é muito pesado. Final de semana, como é que Fim era? de semana a gente se revezava. Éramos 10, revezavam em grupos. Não sei te dizer exato quantos grupos eram, mas a gente fazia um revezamento. Pelo menos um final de semana no mês ou 2? Pelo menos 2 você ia. De 15 em 15 você folgava. Acho que a gente dividia, se eu não me engano, a gente dividia na metade. Então metade ia, ficava responsável por evoluir todos os pacientes, liberar as prescrições e ficava nos plantões também. O R1 ele tem uma carga horária de plantão pesada, que a gente tinha plantão durante a semana, noturno, e fim de semana também. 12 horas Como é durante esse plantão? 12 horas durante a semana e 12 horas no fim de semana. Veja, como eu estava no Getúlio, é um hospital grande, hospital de referência de trauma, e não para, era bem pesado os plantões, não vou negar. A gente ia dormir ali, via de regra, 2, 3 da manhã, para no outro dia a gente continuar nossa rotina. Via de regra, no outro dia a gente ia para o ambulatório, ia para o consultório e depois estava liberado, que você tem um descanso, né, pós-plantão do residente. E aí você tinha aquele turno para descansar. Na verdade, o turno não, você tinha o resto do dia, se eu não me engano, para poder descansar. E aí você voltava no outro dia, certo? Isso é a rotina do R1. O R2, você vai rodando com os grupos, rodando de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, você acompanha cada grupo. O grupo do joelho, o grupo do pé. Então, dentro daquele grupo, você vai acompanhar todas as cirurgias do pé, todas as cirurgias do joelho, todas as cirurgias do ombro e cotovelo. Tem seminários dentro dos grupos, certo? Você já não cuida mais da enfermaria, fica a cargo do R1. Mas, em compensação, você vai rodando nos grupos. Isso aí, o R2, ele emenda com o R3, nos rodízios. Eles organizam de uma forma que os rodízios fiquem contínuos até o fim da residência, certo? Não necessariamente um R2 vai ser pesado e um R3 vai ser leve, ou vice-versa. Via de regra, o R3 é mais pesado, por quê? Porque se aproxima da prova da sociedade. Então é um ano de cobrança, é um ano que os staffs estão de olho em você, que vão lhe questionar, que vão lhe perguntar já como forma de preparação para a prova da sociedade. Mas isso pode Que tem que acontecer ser feito todo no tem fim que da ser feito. Aliás, desculpa, não tem que ser feito. Faz quem quer. Mas para ter o título de membro da Sociedade de Traumatologia e Ortopedia SBOT, você precisa fazer a prova. E aí entra que algumas residências, né, na verdade todas as residências, você precisa ter esse título. E algumas subespecialidades não. Aí fica a cargo de cada serviço. Eu posso ter passado na prova de título ou não, e um determinado serviço me aceitar se eu não passar, e vice-versa. Via de regra, os serviços das subs, eles só aceitam quando você passa na prova de título, certo? Que é a prova da SBOT. Acho que eu consegui. À medida que você vai sair do R1 e vai para o R2, a carga horária de plantão ele vai reduzindo, tá? Ele reduz um pouco. Mas ainda no R2, por exemplo, você ainda dá um plantão no fim de semana. Você deixa a semana, mas ainda continua no fim de semana. E no R3 você tem plantão só durante a semana. Certo? Isso é a rotina do Getúlio Vargas. Via de regra, eu acho que essa rotina meio que se repete em outros hospitais também. Uhum. Entendeu? Em relação a, academicamente falando, seminários, grupos de discussão Clube de clínica, revista, existe isso na discussão. residência da Existem. Toda semana tem um seminário dos R1s, certo? São os próprios staffs com os R1s. No R2, como eu falei, eles vão discutindo dentro de cada grupo. Dentro de cada grupo, eles marcam uma reunião semanal, aí tem clube de revista, pode ter clube de revista, ou tem um seminário. Tem sempre alguma coisa que faça, alguma atividade teórica que faça eles puxarem da gente. Isso aí existe sim. E além de seminários aleatórios, o chefe determinar que vai ter um seminário de algum assunto, ele vai lá, chama e pronto. Entendeu? Mas tem sempre, via de regra, toda semana, tanto R1 como R2 e R3, ele tem os seminários. No R3 tem uma coisa bem específica, que a gente chama de sabatina. É bem conhecido nossas sabatinas, porque realmente é uma sabatina, é uma prova que é
simulando a prova real da prova da sociedade, onde ele vai projetar numa televisão, no coisa, algum caso clínico, e você vai ser questionado sobre aquilo ali. Uma coisa bem prática. Um acidente, o que é que você faria? Qual é o exame físico que você faz? Qual é o exame que você faz? Isso aí é a sabatina, que a gente chama do R3, entendeu? Já é focando mais para a prova da sociedade. Eu tô cansada só de Mas olha, imaginar. residência é cansaço, não tem pra onde fugir, não. Não tem. Tô cansada só de tu falar aí, Jota. Meu Deus do céu. Vai. Pode ter certeza que era E ela cansativo. quer a cirurgia, viu? Né, há É, controvérsias. A controvérsia. Há controvérsia Então, porque eu estou repensando minha especialidade. Há controvérsia. Há Daqui pro fim do controvérsia. ano, fim do ano, quem sabe, assim, será, não sei, pediatria. olha, no Deus fim, me no fim livre. desse podcast você vai voltar para dia pediátrica, veja o que eu tô lhe dizendo. Com certeza. Ortopedia pediátrica, minha cara. Mas é uma das coisas, só complementando, é uma das coisas que a gente tem déficit nas faculdades de aula de ortopedia. É É. muito difícil. E assim, a gente deveria ter pelo menos aquelas aulas mais focadas na prática. Porque como a gente sai como médico generalista, você muitas vezes vai para o interior trabalhar e você vai receber casos de trauma. Sim, Eu vou na falar UPA, agora. meu Deus do céu. Você vai receber Na casos UPA de que não tem trauma. ortopedista, por exemplo. Exato. Você vai receber aquele, você vai absorver aquela demanda, você precisa saber, isso aqui é uma fratura, não é? É uma urgência, não é? O que é que eu faço? Eu encaminho, mando para casa, trato conservador, isso aí precisa ser feito. Entendeu? De fato, há uma defasagem mesmo, há uma. E eu acho que é geral, né? Porque assim, hoje em dia, depois de formada, eu vejo quanto é carente a nossa formação em ortopedia, principalmente em porta de urgência, emergência, em UPAs em geral, que chega paciente, levou queda, levou não sei o que lá, e vão ver um raio-x e a pessoa, assim, sabe? Você lida com raio-x e você fica, meu Deus do céu, isso é uma fratura, isso é um processo ósseo, isso é qualquer coisa, menos a temperatura. É o quê? O que é, exatamente? A O gente, que a é gente- crônico e agudo, você fica meio confuso. a gente até tem algumas aulas, né? Mas eu acho que isso não são aulas mais voltadas para a prova. Não são aulas voltadas para a Pra prática. prática. Que é o que a gente, na verdade, que a gente vai precisar, que o generalista vai precisar, é uma coisa Exato. voltada para a prática. A gente Exatamente. precisa fazer essa triagem. Até de exame ortopédico específico, enfim, eu acho que realmente falta muito essa parte, essa formação. É muito deixada de lado, a nossa formação é muito clínica, né? Muito formada em clínica. Você está dizendo que a ortopedia de traumatologia não tem clínica? Tô brincando. Não tem. Tô Não, brincando. tem, tem É muito sim. voltado pra prova, né? Pra passar. Tem que É, passar, mas não pra prática do dia a dia, da realidade. Na E a realidade. gente acaba aprendendo por tabela quando a gente vai dando plantão, né? Não, de orelhada, a gente aprende de orelhada. Orelhada. Total. É a velha, Porque é a eu velha não vou mentir que orelhada. eu não abro o up-to-date pra ver como é a fratura de fêmea, não sei o que, não. Vou ligar pra vou ligar pra central, vou encaminhar. É engraçado que você dá plantão na UPA, você dá plantão com outras especialidades e até os colegas, os clínicos, que às vezes estão no interior, ele que vai absorver aquela demanda, mas naquela determinada UPA tem ortopedia. E aí ela diz, olha, chegar uma coisa interessante, me chama para eu ver, se tiver um ombro luxado, se tiver alguma fratura, me chama, porque eu quero ver o raio-x, eu quero tentar entender um pouquinho. Certíssimo, né? Caramba, eu dou Isso aí. plantão com ortopedista, eu nunca me senti. Eu me senti uma merda. Não se sinta, não se sinta, mas Eu tô tipo, poxa, velho. eu poderia poderia ter fazer. feito Não, isso. mas eu tenho Mas certeza você que me agora mudou. se o Próximo plantão- domingo Ó, eu tá vou vendo? chegar pra ele e vou dizer: quando chegar uma coisa interessante, me ensine, me mostre. Se o plantão estiver tranquilo, próxima semana você vai. Chegou um caso ortopédico. Deixa Que eu ver nunca aqui tá o que é. tranquilo, o problema é O esse. problema é esse. Nas nossas UPAs é quase impossível. É. E doutor, passado o R1, R2, R3, fiz a prova da SBOT, passei, sou ortopedista. E aí, o mercado de trabalho? Me apresento, sou ortopedista. E agora? Emergência, ambulatório, grupos. E como é que é essa questão do mercado de trabalho? Se é um mercado de trabalho aquecido, é um mercado de trabalho carente em ortopedista? Ou como é que é o ambiente que se apresenta pra gente hoje em dia? Via de regra, quando você se forma, né, você vai começar a dar os plantões, que você ainda não está inserido em nenhum grupo. Apesar de você ter feito os 3 anos, ter passado na prova da sociedade, você não está inserido em nenhum grupo. Então, sua fonte de renda principal aí vai ser o plantão, e onde vai te absorver mais. Plantão em UPA, plantão em algum hospital particular que aceite pessoas fora do grupo. E aí, para entrar em algum grupo,
ou você tem algum conhecimento, ou existe alguma prova, se aquele grupo tiver com alguma deficiência, e aí ele faz alguma prova e integra essa pessoa ao grupo. Mas, via de regra, hoje no mercado de Recife, eu vou falar principalmente da capital, o mercado de Recife está bem cheio. Estamos com vários grupos e fechados. Não quer dizer que não tem espaço para ninguém. Tem. Para mim, sempre tem espaço para a gente aprender com os outros e dividir aquele mercado. Mas são subdivididos em grupos e os grupos são meio fechados. Então, para você conseguir entrar, é mais difícil. Eu costumo até brincar. Ou você é apadrinhado por um staff e aquele staff ele vai te levar no grupo, claro. Ou gosta de você, ou acha que você é um aluno competente, ou acha que você vai agregar alguma coisa ao grupo, à equipe. Então ele abraça e vai. Para mim, essa é a forma talvez mais tranquila de você entrar no grupo. E aí existem grupos, às vezes o grupo ele quer mais gente, então ele vai vender uma cota daquilo ali, entendeu? Daquela sociedade que eles têm. Você tiver no mercado disponível, tiver esse dinheiro, você vai pagar para entrar nesse grupo e vai entrar. Tá certo? Mas o cenário atual de Recife, eu não sei dizer em outros cantos, mas o atual cenário de Recife é um cenário cheio. Muita gente fazendo dentro da ortopedia e traumatologia. Tanto é que tem muita gente hoje que vem, faz o curso aqui, faz a residência e vai embora. Gente de fora. Pro interior. Vem, só faz aqui e vai embora para suas cidades. Uhum. Entendeu? Então, eu me formo e aí, por exemplo, qual é a minha expectativa de trabalho? Tipo, me formei ortopedista, acabei ontem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou procurar plantão de UPA, vou... A princípio é isso. A princípio você vai entrar, uma forma de você ganhar dinheiro vai ser dentro dos plantões, certo? E aí você vai precisar decidir se você vai fazer uma subespecialidade. Uhum. Quando você vai fazer a subespecialidade, você praticamente não tem tempo mais para dar o plantão. Você vai dar um plantão ou outro, vai conseguir ter uma fonte de renda dali, mas a subespecialidade ela vai te consumir mais, certo? Aí, a partir da subespecialidade, eu vou abrir, talvez, um Talvez abrindo consultório. portas e aí conseguindo fazer Ou entrar em um feed, entrar em algum grupo, começa um consultório. Isso. É muito difícil a pessoa sair da residência e começar a dar plantão e já abrir um consultório. Geralmente ele tem que ter um grupo, ele tem que ter um apoio ali, entendeu? De outros colegas para poder alavancar. Senão ele fica estagnado, né? Não consegue. Sei que é uma coisa particular também, mas como é o dia a dia de trabalho? Eu sei que cada um trabalha de um jeito, mas como é assim, para quando tu se formou? Como foi para tu? Como foi que tu ingressou? Tu ficasse dando plantão, trabalhasse quantas vezes na semana, descansasse? Como foi isso? Eu sempre achei que eu teria que emendar os estudos, Uhum. porque a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, para você voltar a estudar, vamos dizer assim, você passa 1, 2 anos sem fazer uma subespecialização. Então você vai começar a ganhar dinheiro e vai esquecer um pouco do estudo. Isso aí é natural. Então eu entendia que essa volta de sair desse ganho financeiro para você voltar para uma subespecialização, que você vai precisar largar alguns plantões ou viver só de uma bolsa de residência, esse caminho era mais difícil. Então eu optei por emendar. Eu terminei o R3 e emendei no R4. Conseguia dar alguns plantões, certo? No R4 não dá subespecialização. Eu conseguia dar alguns plantões, certo? Uma forma de ganhar alguma grana, tudo, mas tocava também o R4 junto, a subespecialização junto. Entendeu? E no caso do senhor também tem a questão que o senhor é médico de um clube de futebol também, né? Do maior como você falou. Do maior clube de futebol. Então, assim... E que vai ser campeão, viu? E que vai Tá ser gravado aí, campeão. vai ser campeão agora esse ano. Sem clubismo, pessoal, sem clubismo. A gente aqui é sério. E como é que é a rotina, né? Porque, assim, muito difícil a gente entrevistar alguém que seja, né? Seja médico de clube, né? De clube, né? Então, como é que é a rotina? Como é que é? A gente... Como é que funciona o dia a dia dentro de um clube, Como é que funciona dentro de um clube? Um médico dentro de um clube de futebol. Inclusive, tem um caso... Esse caso é bem peculiar, porque quando surgiu a oportunidade de entrar no clube, eu estava na subespecialização. Então, eu tive que pedir ao meu chefe, é uma oportunidade que eu sempre quis, sempre fui alvirrubro, sempre quis trabalhar com isso, sempre quis vivenciar um pouco a rotina do clube. E eu tive que pedir a autorização dele para pelo menos um horáriozinho eu estar dentro do clube. Mas, via de regra, hoje no Náutico a gente subdivide, tem outros colegas, então cada um tem seu dia. Eu vou lá acompanhar treinos, ver o departamento médico,
ver quem tem lesão, solicitar algum exame se precisar. E aí, dentro do clube, a gente também é um médico generalista, porque aí qualquer demanda que tem, não só ortopédica, qualquer demanda que tem, ele vem pra gente tentar solucionar. Então a gente acompanha os treinamentos, acompanha o departamento médico do clube quando tem algum jogador lesionado, acompanha os jogos também, quando você tem, e acompanha nas viagens também. A parte da viagem é um pouco complicada porque a gente, na nossa logística de plantão, consultório de cirurgia, você tem que trocar ou fechar algum consultório ou adiar alguma cirurgia para conseguir viajar. O clube viaja para um jogo, geralmente você passa 3, 4 dias fora. Tem jogos que você emenda um jogo no outro, time viajando, você passa uma semana fora. Então, essa demanda aí, essa logística, você precisa organizar. Mas é bem legal. É um trabalho diferente. Lá eu trabalho de bermuda, lá eu trabalho de tênis, eu trabalho com a meia no meio da canela, entendeu? Então é uma rotina diferente da gente dos hospitais e de consultório. Então é gratificante. Financeiramente falando, não vale muito a pena por causa dessa logística da gente de fechar consultório, adiar a cirurgia e trocar plantão. Entendeu? Mas a experiência, a vivência da medicina esportiva, que é outra coisa que a gente não vê na faculdade, a gente vê muito pouco na faculdade de medicina esportiva, é uma vivência única. Isso aí realmente, e tem aí, eu tô no Náutico há 4 anos já. Espero ficar mais 4 e aí a gente vai trazer títulos. Ajudar os jogadores a trazer o título, não eu. Entendi. Realmente eu não sei nem jogar, eu vou para debaixo das traves para poder jogar, eu sou goleiro. Bom, outra dúvida, qual procedimento que o ortopedista geralmente formado já estaria apto para fazer, sem subespecializações? Praticamente, qualquer tipo de coisa, o que chegar, ele... O que chegar, se você estiver apto a fazer, se você se sentir apto a fazer, você pode fazer. Não existe nenhuma regra contra isso. Claro, existem subespecializações, muito subespecializações, como a coluna. Você não vai operar uma coluna, até porque você não tem essa vivência dentro da residência para operar uma coluna. Já um joelho, se não for um joelho com um trauma muito grande, que não tenha muitos fragmentos, se você se sentir apto a operar, você vai operar aquilo ali. Tá certo? Então, essa proibição não existe. É onde você estiver apto. Entendeu? Claro que você termina encaminhando, quando não é uma coisa mais particular, você termina encaminhando para um colega que faça a subespecialidade. Até porque você operar e depois dar alguma bronca e você pedir a algum amigo para assumir a bronca é mais delicado, né? Então, assim, nesses casos eu mesmo prefiro encaminhar para o colega, entendeu? Então seria mais geralzão, ou seja, mais trauma. Mais traumas de fraturas diafisárias, que a gente chama, entendeu? Ou fratura da sua vivência. Se você se sente apto para fazer, você vai fazer. Não tem problema não. Quanto a isso, não tem problema não. Certo. E agora uma parte delicada, né, do podcast que sempre chega, que a gente já deu até uma prévia para o senhor já, mas quanto em média ganha um ortopedista? Eu sei que varia de procedimento, varia de ambulatório, de consulta, de início, de muito tempo de carreira, de pouco tempo de carreira, de referência também. Então, de plantão também. Então, quanto é que ganha em média, assim, um ortopedista? Tal procedimento ganha quanto? No início, a consulta ambulatorial é tanto. Plantão de emergência é tanto. Uma média, não sei se é um valor exato, mas assim, uma média. Pra gente ter uma noção. Uma noção. Uma noção pra galera. Eu posso subdividir um pouco isso aí pra gente tentar entender um pouquinho. Vou falar de um plantão. Uma média de um plantão, hoje na ortopedia se paga R$1.000, R$1.200 no plantão de 12 horas. Alguns lugares pagando um pouco menos, livre. Alguns lugares pagando um pouco menos, outros pagando um pouco mais. Como você ter perguntado se livre, a maioria não é carteira assinada, né? Alguns lugares ainda são carteira assinada, mas a maioria hoje é pessoa jurídica. Exato, é pessoa jurídica. Isso falando de plantão. Se a gente for pensar em consultório, os planos eles variam pagando ali em uma consulta entre R$50 e R$100, R$120 em cada consulta. Os planos melhores pagam 100, 120. E os planos que não pagam tão bem, eles pagam ali na casa de R$50 livre também. R$50? Isso. Uma por consulta. Você tem planos mais simples, que eles pagam isso aí de consulta. Certo? E onde a gente ganha realmente mais um volume, um aporte maior de dinheiro é nas cirurgias.
E aí, dentro das cirurgias, você tem uma gama de valores. Se eu for falar aqui de cirurgia do trauma, a depender, claro, do plano e do tipo de cirurgia, você vai ganhar ali R$ 1.000, R$ 2.000 em cada cirurgia, certo? Se vou falar de um exemplo da minha área, uma artroscopia do ombro, uma artroscopia do ombro você ganha de 3.000 a 5.000, entendeu? Em cada procedimento, variando sempre se o paciente é apartamento, enfermaria e dependendo do plano do paciente. Então, assim, se eu fosse dar um chute aqui hoje, somando isso tudo, quanto um ortopedista tiraria, eu acho que em torno de 20, 25 ao mês, certo? Como você falou, Léo, na dependência do maior volume de cirurgia, maior volume de paciente ou não tipo de cirurgia e de plano. Mas a rigor é isso. Claro que se você for aprofundar o pé e quiser dar muito plantão, você vai tirar mais um pouco aí. Certo? Mas é uma balança. Você tem que. Outra forma da gente ganhar dinheiro também hoje em dia, que é bastante falado, é empreendimento, né? Isso. Empreendedorismo. Existem formas de empreender dentro da ortopedia? Como que seria, mais ou menos, nessa área? Existem. Você tem, dentro da ortopedia, você tem poucas pessoas que fazem empreendimento, né? Os colegas do meu médico foram um dos que botaram para frente a questão do empreendedorismo, tiveram uma visão e seguiram. Dentro da ortopedia, você tem outros colegas que eram residentes na época, começaram a dar aula, se interessaram e aí formaram um curso preparatório só para a prova da sociedade. Uhum, Então aí é uma forma de empreender também. Outros colegas começaram a ganhar alguma grana e começaram a comprar, a entrar como sócio em máquinas, uma máquina de ressonância, entendeu? E aí ele vai ganhando dentro da subespecialidade, certo? certo. Como eu te disse, eu também não conheço tantos Tu colegas que empreende? empreendem. Eu não empreendo, tenho essa vontade de empreender, mas eu tô mais focado hoje no ombro e cotovelo. E aí eu Tu quero diz me que... aprofundar mais nisso aí, Aham. nessa parte, para depois pensar em algum empreendedorismo. Certo. Eu vejo muitas clínicas também, né, de ortopedia, muito, como é que se chama? Muito profissional, assim, que tem fisioterapeuta, que tem todo um aparato que chama o paciente, que no caso, assim, eu vou para uma consulta de ortopedista e aí do lado eu já vou fazer a reabilitação de fisioterapia. E seria uma forma de empreender muito Seria, bacana também, né? seria Eu acho que consultórios assim facilita até a vida do paciente, que isso. existe todo, como se fosse realmente uma clínica, não só de emergência, né, como tem algumas emergências ortopédicas aqui em Recife, mas integrada, sabe, com a reabilitação. Engraçado que você me fez remeter. Quando eu era da faculdade, eu pensava exatamente isso. Pô, seria tão interessante e legal se eu pudesse atender num lugar e aí fosse solicitar fisioterapia para o paciente, já solicitar, ele já estaria no mesmo ambiente, no mesmo Isso, local, e aí se ele precisasse fazer algum exame, também teria ali. Mas isso. vamos dizer assim, é uma dinâmica. Se você botar principalmente exame de imagem, você vai precisar de uma máquina de ressonância, não é tão barato. Então você vai precisar de um maior aporte. Mas isso aí é totalmente passível. Algumas clínicas fazem sim Uhum. isso, de ter pelo menos a fisioterapia integrada ali. Ou de você ter um ultrassom. Hoje em dia você tem muita intervenção guiada por ultrassom, infiltrações que a gente faz guiada por ultrassom. Hum, Então isso aí, eu acho que agrega sim, é uma forma de empreendedorismo sim. uhum. Concordo com você. Inclusive me fez realmente remeter. Eu lembrava disso da faculdade. Porque na minha cabeça eu sei que existem outras formas de empreender dentro da área, mas para mim, que não conheço tanto, é uma das maiores formas de empreender dentro da ortopedia, sabe? Sem Essa dúvida. clínica integrada com a fisioterapia, eu acho que a fisioterapia motora, principalmente, Sem anda dúvida. de mão dadas A com a gente, ortopedia, né? a gente tem uma parceria com a fisioterapia Exatamente, gigante. exatamente. Eu Porque acho que à medida que você opera, você vai precisar reabilitar. Se sempre. você precisa reabilitar, você precisa de um profissional que você confie e que você saiba do trabalho bom dele. Isso no ombro, puxar a sardinha pro meu lado aqui, no ombro especificamente, isso aí é essencial. Porque se não fizer uma reabilitação boa dentro do ombro, após uma artroscopia do ombro, o paciente demora a ter a volta da função do ombro e tudo, e ele vai ficando cada vez mais aperreado. Diferente quando você tem um fisioterapeuta que você já trabalha e que você tá ali Uhum. coladinho com ele. Entendeu? Certo. E se pudesse colocar uma frase no outdoor que todo mundo pudesse ver? Além de, claro, né?
do nosso Nossa, eu nosso botaria em clubismo. vermelho e branco. Já Vermelho e começaram branco. vermelho e branco. Mas se pudesse para colocar uma frase, onde todo mundo pudesse ver, todo mundo passando com o carro pudesse ver nesse outdoor, que frase o senhor escolheria? Que Traduzido em todas frase, as línguas. traduzindo todas as línguas, o que é que o senhor colocaria pra gente ver? Resiliência. Para mim, eu acho que resiliência é uma palavra que ajuda toda a sua carreira profissional mesmo, toda a sua vida, e dentro da residência, que é o momento mais apertado ainda, você vai ser cobrado, você vai estar cansado, e resiliência, você aprender a levar uma porrada e levantar e saber onde é que está o erro e consertar e ir embora. Eu trago isso desde a minha história. Eu fiz 7 anos de vestibular. E aí, resiliência, eu tive que entender o que era e viver isso aí. E aí, depois desses 7 anos, eu entendi o que era resiliência e levei isso pro resto da minha vida. Então, se eu pudesse traduzir em uma palavra, resiliência. Incrível. Ai, Eu tá também gosto muito da Tá palavra vendo? resiliência, até tatuaria. Em formato vermelho e branco, viu? Em Em formato vermelho e branco, aí tudo pintadinho. Agora vamos para uma parte assim, bem, bem curiosa da ortopedia. É verdade que ortopedista não é médico? Brincadeira. Essa máxima aí, acho que é mentira. Mas brincadeiras à parte, dentro da ortopedia você tem raciocínio clínico mesmo. Claro que é um raciocínio dentro da É um nossa, raciocínio, é um não, raciocínio brincadeira. dentro do nosso Dentro do nosso. mundo, dentro do É nosso. um mundo. Inclusive, quando você vai fazer cirurgia do trauma, eu disse, não, bota um plaque parafuso, tá tudo certo. Bota uma haste, tá tudo É certo. tipo, tudo muito. Mas Bota uma arte, bota uma negócio. ortopedia é força, é jeito. É força, Aí gente. tem até uma frase que é o jeito de fazer força É, na ortopedia. exatamente. Mas Ortopedia é dentro o daquela. É jeito. engraçado isso. Dentro daquela placa parafuso que você vai botar, dentro daquela haste ou daquela prótese que você vai fazer, existe muito estudo de conceitos e como você. Não é só aplicar um parafuso. Existe um parafuso que faz uma função tal, existe um parafuso que faz uma função tal. Existe Tem uma ciência. existe um raciocínio em cima daquilo ali. Não é Ciência não tem. Brincadeira. ciência talvez não, mas Ela ali tá vendo a telha, existe tu que não tem existe um ciência. Tem raciocínio. uma física. Existe um Existe a toque, física. A né? física, um toque. Pronto. Existe, sem dúvida existe. Mas brincadeiras à parte, né? Como a Raíssa já falou, a gente rodou no Hospital do Câncer de Pernambuco e a gente teve um pouco de contato com a ortopedia de lá. Que é assim, dentro do nosso rodízio de cirurgia, a gente poderia escolher onde a gente queria rodar. Poderia rodar ortopedia, podia rodar pelve, podia Masto. rodar masto, podia rodar anestesia. E aí, quando a gente rodou anestesia, a gente tinha contato com o pessoal da ortopedia. E realmente é assim, existe ciência, né? E até me marcou Pelo até... menos nessa especialidade, nessa- nessa subespecialidade. Você não está falando do trauma, você está falando da ortopedia, entendeu? Da Então, ali existe um pouquinho de clínica associada. Que até me marcou, que eu lembro até hoje. Tinha lá um staff da ortopedia, um senhor já, né? O residente ou o ortopedista, não sei, tava lá fazendo a cirurgia e tal. E aí, sempre tem cadeiras em bloco e tudo mais. E aí, ele chegou bem sério e falou: eu estou formando ortopedistas, não estou formando açougueiros. Meu Deus. Lembro até hoje. Mas E tu? isso é uma frase chocante, né? Mas Achei chocante e achei assim que existe um estudo, existe uma ciência, fora as brincadeiras e estereótipos à parte. Né? Acho que essa frase me Sem dúvida. marcou Sem assim dúvida. por conta disso. Existe um porquê dele estar fazendo, ele não está Porque fazendo de qualquer jeito. Não tá fazendo de entendeu? qualquer jeito. Ele leu alguma coisa, viu que a melhor técnica era aquela, de estar aplicando aquela técnica, e por trás daquilo ali existe muito estudo. Claro que no dia a dia, se você for pensar no nosso dia a dia, é uma coisa mais prática. Mais prático. É mais direto. A gente não viaja tanto, vamos dizer assim, a gente Não fica cascavilhando muito. em vários diagnósticos diferenciais, não. Caqueando, É isso. É o velho aquilo, caqueando, entendeu? Mas existe muito estudo, muito mesmo Uhum. por trás. É. Ortopedia pediátrica vai ser? Não, ainda não convenci. Quem sabe em outra vida. Ainda não convenci. Não. Bom, chegou a parte do nosso podcast mais de boa, mais descontraída, que a gente ama, que é o Biscoito da Semana. A gente sempre começa com o nosso convidado. Para você que está assistindo agora, o Biscoito da Semana nada mais é do que uma dica que a gente dá a vocês, nossos telespectadores e ouvintes.
E qualquer coisa que a gente esteja vendo, ouviu ou Um livro, usou, uma que série, gostou, uma dica da relacionado à medicina ou não. E aí, começando com o Dr. Rafael, que é aqui, o seu biscoito O da meu semana. biscoito da semana, veja bem, tem, partindo já da resiliência e do pensamento da resiliência que eu levo pra mim, tem um filme que eu considero excelente, que é o Homens de Honra. Vocês já devem ter assistido, porque é um filme bem conhecido. E ali dentro, ele é o protagonista, principal personagem, eu esqueci até o nome do ator, mas ele é um negro que quer ingressar na Marinha. E na época dele, ele não, a Marinha não aceitava pessoas negras. Mas ele queria ser o primeiro marinheiro negro. E ele foi passando por trancos e barrancos, ouvindo tudo o que ele tinha que ouvir, e ele foi. Então esse filme eu acho algo assim sensacional. É um filme baseado em história real. Eu adoro filme baseado em história real, porque eu acho que realmente ele puxa mais de você, ele aproxima muito da realidade. E ele se formou como um marinheiro negro. O primeiro marinheiro negro da história foi baseado nesse filme aí, né? Ele tenta contar essa história. Então, Homens de Honra. O meu biscoito da semana é Homens de Honra. Aconselho demais a assistir. Mas eu assisti umas 3, 4, 5 vezes já, nem lembro. Existe alguma plataforma que ele tá mais fácil? Ele tava, eu acho que na Netflix, eu acho. Mas faz tempo que eu não vejo, então faz tempo que eu não sei onde é que ele tá. Mas é fácil de achar, que é bem conhecido. Viu? E tu, Léo? Bom, meu biscoito da semana é um biscoito que eu descobri recentemente na minha prática clínica, que é um aplicativo, né? O nome dele é Calc Fácil, tudo junto. E aí é um aplicativo que ele ajuda a calcular de forma fácil. Então, assim, doses pediátricas, gotejamento, bomba de infusão. Também ele tem uma partezinha que é de terminologia médica. Então, é um aplicativo bem completinho, né? Tem disponível em Android, tanto em Android como em iOS. Né? Esse é meu biscoito da semana. Calc Fácil. Inclusive, Léo, antes que você fale, é bom ter essa dica, porque a gente, a gente às vezes está de sobreaviso, né? E aí a gente pega alguns pacientes da ortopedia pediátrica. E aí você opera, e aí, qual é a dose? Como é que você faz? Não é a nossa rotina. Então a gente muitas vezes precisa, eu peço ajuda às vezes ao anestesista. Tu lembra aí a dose da criança, como é que faz? Aí ele vai ajudando. Mas boa dica. Não, sempre salva esses calculadoras automáticas, Calculadorazinha, assim. aplicativozinho. O meu, pra variar, Netflix, dominando meus biscoitos. Sempre uma sériezinha bestinha, só pra vocês curtirem o final de semana. Não sei se vocês já viram no Instagram ou em qualquer outra coisa que o pessoal tá com a moda de fazer tudo virar bolo. Tudo é bolo, assim, a gente tô aqui do nada, essa caneca é um bolo, eu sou um bolo, esse microfone é um bolo. Então O tem pessoal chega com a faca. uma faca e do nada E corta parte. e come o microfone porque é um bolo. E é bem real, assim. É basicamente parecido com o MasterChef, Is It Cake. Easy Cake. Is It Cake. Que é basicamente um reality show de. Tipo MasterChef, de quem faz o melhor bolo parecer uma coisa real. E aí chama vários jurados, bota vários, por exemplo, uma bola de basquete, aí várias bolas de basquete real e no meio uma bola de basquete que é um bolo. E os jurados não sabem diferenciar qual é a bola que é o bolo, qual é a bola que é real. Enfim, é muito massa. Eu adorei a série e me diverti muito. Is It Cake no Netflix. E aí é isso. Bom, doutor, a gente queria agradecer, né, pela sua participação. Foi muito Eu que agradeço a enriquecedor pra vocês pela gente. oportunidade de falar um pouco da ortopedia, né? Desconhecido, até desmistificar, Desmistificar. né, os estereótipos, tudo que a gente tem, né? Que aí a gente E poder explorar até um pouco do nosso glorioso Timba, estima. né? Saber um pouco Explorar da mais um rotina. pouco Um pouco sobre da esse rotina, né? time incrível. Inclusive, tem até outros colegas que também fazem parte, são ortopedistas que fazem parte de clube também. Aqui em Recife a gente tem essa tradição de quem faz parte de clube geralmente ser ortopedista. No resto do Brasil, não. Você tem várias outras especialidades. Tem medicina do esporte também, E né? medicina do esporte, que não é tão divulgado, pouca gente faz, inclusive aqui em Recife a gente não tem, tem em São Paulo. E aí, mas eu conheci um dos colegas já de clube que era dermatologista. E aí ele estava fazendo o jogo, entendeu? Ele viajou com o clube para fazer o jogo. Interessante.
Bom, mais uma vez, obrigada pela Obrigado a vocês. disponibilidade. A gente pode te encontrar nas redes sociais. Claro, claro. Eu tô lá no Instagram com o Dr. Rafael Burlamac. Um pouco difícil, que é Rafael com PH e o Burlamac que a gente ficou Vamos soletrar aqui pro se pessoal. escutando aqui. Rafael Burlamac. Burlamac. BurlamaquI. E tô na Doctoralia também, lá, e tô no Facebook. Quer deixar uma última mensagem pra gente? Só agradecer a vocês. Como eu disse, acho que a minha vida baseia-se aí na resiliência. E levem isso com vocês. Só isso. E agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando da ortopedia. Em breve estaremos juntos de novo. Que agradece. Viu, doutor? Boa noite para vocês e muito obrigado. Agradecer ao pessoal que está assistindo a gente até agora. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e nos siga no Instagram também, @cafécomed. Agradecer ao médico residente pela parceria, por essa oportunidade que a gente está tendo aqui, que é muito bacana. Seguir o médico também, né? Também seguir o canal deles, enfim. @eumédico-residente e o @Café Comédia. Não esqueçam de curtir. É muito importante esse feedback de vocês. E é só isso. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.